Boa tarde a todos. Já estamos aqui na metade do dia e que dia agitado, hein? Cada tema abordado aqui na FIS Week é muito importante e principalmente muito enriquecedor. O próximo tema que vai falar sobre reais impactos do envelhecimento populacional na saúde suplementar e no SUS, que tem como moderadora a Marta Oliveira, da Laços Saúde. E já os palestrantes são Cláudia Mello, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Marcos Novaes, da Abrange, e Maurício Nunes, da ANS. Bom debate a todos vocês. Oi, boa tarde, pessoal. Gente, aí de trás, tem lugar aqui na frente. E aí eu vou pedir um favorzinho para vocês. Apesar de ser grande a sala, a gente fica ouvindo bastante barulho. Então, se vocês puderem sentar, eu acho que ajuda aí o pessoal que vai fazer a apresentação. Tá bom? Bom, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aí, José, Rodrigo, FIS, pelo convite para a gente estar aqui hoje, principalmente falando do tema que é o tema mais importante do mundo, né, Renato? Pelo menos para o meu mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de envelhecimento. Não tenho dúvida que é um dos temas aí dos próximos anos, né? E ouvir um pouco das perspectivas. Então, o que a gente combinou? A gente vai fazer 10 minutinhos de fala de cada um e a gente abre para o debate, tá? Então, se vocês já quiserem aí pensando e formulando alguma coisa, a gente vai ter alguns minutinhos para debater, tá? Então, eu vou chamar primeiro Maurício Nunes, diretor da ANS, para fazer a primeira apresentação. Vocês sabem onde está o passador? Boa tarde a todos, a todas. Como é que eu volto aqui? Boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite feito pelo José, quero cumprimentar os demais panelistas, doutor Sorães, doutora Marta, doutora Cláudia, doutor Marcos. Quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também os servidores da agência que aqui estão, os gestores. Não vou dar nome porque tem vários colegas aqui presentes. Cumprimentar o Renato Casarotti, da Abrange. Agradecer o convite. Quando eu fui convidado para fazer esse painel, participar desse painel, até brinquei com o Sorães, falei, esse vai ser o painel mais bacana, mais interessante da FIS, por vários motivos, né? Quando a gente olha desafios de um país, segurança pública, educação, saúde de um aspecto geral, meio ambiente, uma série de desafios que o país tem, eu hoje vejo que discutir o envelhecimento populacional talvez esteja entre um dos maiores desafios que a gente tem no país e no mundo. Quando a gente fala de impactos relacionados ao envelhecimento populacional, não está falando só de impactos no sistema público de saúde, no sistema suplementar, mas impactos também no sistema previdenciário, na seguridade social, nas relações das famílias com esses idosos, nas relações de trabalho. Então, é um impacto muito grande que a gente já está tendo, o Brasil já está se tornando um país idoso, e isso vai mudar completamente a estrutura social e organizacional do país. Vou começar aqui com um dado recente, que foi o último censo realizado ano passado. Acho que dentro do que foi destacado no censo, um dos pontos que, a meu ver, mais chamou atenção foi o aumento de número de idosos em relação ao censo anterior, ao censo de 2010. 2010 para o censo de 2022, a gente teve um aumento, pessoas com 65 anos ou mais, um crescimento superior a 57%. Então, em 12 anos, a população teve um ganho, né, de envelhecimento importante, se demonstra
esse rápido envelhecimento populacional, isso demonstra uma série de políticas do país, isso é um bom resultado do país, Programa Nacional de Imunização, PNI, os programas, as políticas, diversas políticas de saneamento básico, demonstram o quanto isso deu resultado em algumas décadas, né? Eu participei com a Marta em um evento em São Paulo, a gente falando desses números, que em poucas décadas o que o Brasil ganhou de expectativa de vidas, alguns países, acho que a Marta citou na época a França, levou mais de um século para ter esse mesmo aumento de expectativa de vida. Então é um dado importante para o país, mas que traz uma série de impactos e uma série de desafios, especialmente nos sistemas de saúde. Aqui alguns dados que eu destaquei lá do próprio censo. Total de pessoas, como falei anteriormente, 65 anos ou mais, chegou a quase 11% da população, e em contrapartida, a base dessa pirâmide, ela vem encolhendo. Aqui tem um laser? Tem um laser aqui. Só não sei para onde eu aponto. A cor mais clarinha é do censo 2010 e as cores mais escuras são do censo 2022. Então, quando a gente observa até a terceira faixa ali, que seria uma faixa de 14 anos, a gente vem observando uma queda, né? E quando a gente olha as faixas de 35 em diante, em todas as faixas a gente teve um aumento importante. Isso gera uma série de desafios para o país, porque está havendo envelhecimento, de uma forma natural, a gente vai ter um aumento de doenças crônicas, né? As doenças crônicas, quando a gente olha a relação não variáveis das doenças crônicas, como, por exemplo, a idade, é um fator importante, e queda na base dessa pirâmide, o que representa uma redução de pessoas economicamente ativas. E para o setor de saúde suplementar, isso é um grande desafio, porque a gente tem hoje uma forma, né, tradicional de financiamento do setor, que é uma forma mutualística, né? De alguma forma é muito parecido com o sistema previdenciário. As pessoas todas estão contribuindo com o sistema e em alguns momentos outras pessoas precisam se utilizar desse serviço, mas o custo é diluído por todos, né? O setor é caracterizado por relações contratuais. Então, uma pessoa que paga um plano, utilizando ou não utilizando, ele de alguma forma acaba tendo um impacto no seu reajuste em relação à utilização de outras pessoas dessa carteira, desse contrato. Aqui alguns dados gerais, um estudo do IPEA dizendo que as despesas com previdência devem saltar de 8,3% do PIB em 2020 para 19,3% em 2060, quer dizer, a gente vai ter mais do que o dobro no impacto do PIB. Essa aqui é a pirâmide etária da saúde suplementar, é muito parecida com a pirâmide etária do próprio país, né? A gente vem observando ao longo dos anos o encolhimento dessa base e uma concentração aqui nesse grupo de 35 a 59 anos. Então, quando a gente está falando de um processo rápido de envelhecimento, a gente observa que, em curto prazo, a gente vai ter uma carteira muito envelhecida, que vai demandar um cuidado maior, atenção maior. Então, é um desafio. Esse outro gráfico aqui está separado por tipos de contrato. Essa linha azul clara são os contratos empresariais, a linha verde, os contratos individuais, e essa laranja, os contratos coletivos por adesão. Se vocês observarem, a faixa etária dos coletivos empresariais, né, o plano sendo um benefício para o trabalhador, ela tem uma concentração entre 20 e 55 anos, mais ou menos. E a partir dessa idade a gente vê um alargamento, um aumento do número de pessoas com planos individuais. Mas qual é um ponto aqui que a gente tem que discutir, considerando os impactos do envelhecimento populacional?
Hoje a regra atual em lei, é uma regra da própria lei, do Marco Legal dos Planos de Saúde, estabelece que um beneficiário que tem um plano coletivo empresarial, se ele tiver alguma participação nesse plano, que seja R$1, ele participa com R$1 na mensalidade. Ele, quando se aposentar ou caso seja demitido, ele pode ter direito a esse plano. Só que se não houver nenhuma participação dele, ele não tem direito. Então, é um ponto importante nos casos de produtos, de planos em que os beneficiários não têm participação. Assim que perderem, forem demitidos ou caso venham se aposentar, não conseguem ter o plano. Os impactos diretos da mudança da pirâmide, aumento de doenças crônicas, isso é um grande desafio, aumento de hipertensão, diabetes, diversos tipos de cânceres que surgem com o aumento da idade. Isso aqui foi um trabalho um capítulo de um livro que eu escrevi com o Paulo, que é o presidente da agência, que a gente estava discutindo possíveis desafios para o setor de saúde suplementar nos próximos 20 anos. E aí a gente se ateve a tentar entender um pouco de impactos da alteração do perfil sociodemográfico, não só etário, mas sociodemográfico e de saúde. Então, quando a gente olha essa rápida mudança do perfil etário da população, isso vai gerar impactos nessa alteração do perfil sociodemográfico e de saúde, aumento de doenças crônicas, redução da renda da população idosa. Hoje, recentemente, saiu um dado sobre a renda média dos brasileiros e a gente hoje está em algo em torno de R$ 2.600 de renda no país. Então, quando a gente olha o preço de um plano em relação à renda média, talvez não é que o plano esteja caro, mas a renda do brasileiro é muito baixa em relação àquilo que é contratado. Então, botando ali como um problema central essa alteração de perfil sociodemográfico, de saúde, tem uma série de efeitos. Agravamento de condições de saúde da população, elevação dos custos assistenciais no setor de saúde suplementar, redução do número de beneficiários na saúde suplementar, o que de alguma forma força, né, você gera uma pressão sobre o sistema único de saúde. Os dados mais atuais que a gente divulgou do número de beneficiários na saúde suplementar, agora em agosto a gente chegou a quase 51 milhões de beneficiários em planos médicos hospitalares, e também essa redução de pessoas economicamente ativas acaba gerando um impacto, né, uma pressão sobre o sistema de previdência e seguridade social. Então, é uma forma de ilustrar alguns dos impactos e alguns dos desafios que a gente tem debatido. A agência tem uma série de projetos com foco numa melhor coordenação do cuidado. A gente tem projetos de certificação de atenção primária, tem vários projetos idoso bem cuidado, atenção oncológica, que inclusive a gente está transformando, tem um projeto nosso de transformar em certificação oncológica. A gente deve voltar ou na próxima colegiada ou na 1ª de dezembro para discutir um projeto de certificação oncológica, mas a gente tem que rever o papel dos planos de saúde em relação aos seus beneficiários. Um beneficiário, quando contrata um plano de saúde, acho que o foco principal é que ele tenha o cuidado necessário, quando necessário, com a qualidade necessária. Então, eu fico por aqui e fico à disposição aí para responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Enquanto a gente vai colocando a apresentação do Marcos, por favor, só vou destacar aí alguns pontos do que o Maurício falou, né? Essa rápida e acelerada envelhecimento aqui no Brasil, né? Então, se a gente parar para pensar que os países europeus, principalmente, né, eles enriqueceram e depois envelheceram, a gente envelheceu sem enriquecer, né? E o que eles fizeram em 100 anos, a gente vai fazer a cada 20. Só para a gente entender o tamanho não gosto de falar problema, mas o tamanho da dificuldade, né, do dilema que a gente vai ter aí nos próximos anos. Então, eu sempre falo que envelhecer é uma conquista, mas que para celebrar essa conquista a gente vai precisar de muita coisa ainda, muita construção, né? Então, não basta a gente ter um sistema de saúde lindo,
Por exemplo, que é o foco aqui da mesa, se a gente tiver uma calçada destruída, eu vou cair, vou quebrar o fêmur igualzinho, né? Então, o envelhecimento, ele pressupõe socialização, ele pressupõe transporte, pressupõe urbanização, pressupõe um monte de outras coisas, né, gente? Então, a apresentação do Marquinhos já está ali, mas só destacando o que o Maurício falou, o censo fala dos 65 mais, mas ele também dá muito destaque para os 80 mais, né? Esse maior envelhecimento, né, que alguns já chamam de quarta faixa etária, ela é muito importante para a gente porque ela é um resumo do que a gente ainda não viveu, né? Então, há muito poucos anos atrás, a nossa expectativa de vida era 65 anos. A gente aposentava com 60, morria com 65. Estava tudo bacana, né? Agora eu me aposento com 60, vou morrer com 90, com 100. Isso tudo tem que ser pensado, né, para dentro do país. E o Maurício traz aí especificamente para a saúde suplementar alguns pontos que a gente está há alguns anos evitando discutir, né, Maurício? Mutualismo, reajuste por faixa etária, manutenção de aposentados e demitidos. Então, como que a gente traz esses assuntos aí? Eu sei que a gente está vivendo um momento onde outros assuntos são muito urgentes, né? Mas esse é um assunto urgente se a gente for pensar aí na perenidade do setor também para os próximos anos. Bom, Marquinho, acho que você vai continuar aí um pouco o que o Maurício colocou, né? Bom, primeiramente quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Josieira, ao Rodrigo, a todo o time, por montar esse evento, esse brilhante evento em que a gente pode prestigiar, a gente pode estar, e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, agradecer a todos os meus companheiros de mesa, Cláudia, Daniel, Maurício e Marta. E antes de começar, eu queria só fazer uma pequena aspas aqui, só para falar da nossa instituição. Quer dizer, abrange, já tem mais de 50 anos de idade. Somos mais de 140 operadoras de plano de saúde associadas. Desde o início da pandemia para cá, 50 novas operadoras entraram, quase 50 novas operadoras entraram na associação. Então, para a gente é um momento especial, importante, e que reflete um pouco daquilo que eu vou colocar. São mais de 140 operadoras, muitas delas trabalhando em algumas regiões específicas. A diversidade de empresas, a diversidade que temos hoje no Brasil é um pouco do reflexo de umas coisas que eu quero colocar quando a gente fala de envelhecimento, porque as demandas são muito diferentes. As demandas por faixa etária são muito diferentes. As demandas por regiões são muito diferentes. E assim também é com as operadoras, né? As operadoras, elas têm algumas especificidades da sua gestão, especificidades do seu produto. Então, é com muito orgulho que nós nos representamos. Inclusive, temos entre associadas, né, operadoras somente dedicadas à população de faixa etária mais avançada, né? Eu cito aqui que a Med Senior, ela é totalmente dedicada a essa população. Montou protocolos, montou uma jornada. E é uma das coisas que eu acho que eu venho para trazer aqui também, que é o fato de você nichar, que é uma saída. Pode ser feito em qualquer operadora também, claro, mas quando você faz dentro da estrutura, talvez essa seja uma das saídas mais interessantes para a gente conseguir dar conta da diversidade. Bom, essas empresas estão em todos os lugares do país. E aí eu entro um pouquinho no tema da palestra. Eu acho que, na verdade, o principal ponto que eu quero compartilhar com vocês as demandas são muito diversas. Então, a gente tem que entender que temos, sim, essas diferenças, temos, sim, demandas que por uma faixa etária de 0 a 18 é muito diferente das 60 ou mais, e que hoje o que é a demanda para operador de plano de saúde não é assim, não é diferente disso, tanto para o município quanto para o estado. Só que você tem que atender a todos. Então você tem que ter estrutura tanto preparada para atender hoje uma criança que tem uma condição de autismo, vai fazer um tratamento, uma terapia ABA, até um leito, né, um leito de duração maior, duração mais continuada, dentro da sua estrutura. Isso é um desafio gigantesco. O mercado ainda está em expansão. Ainda está em expansão, isso é positivo, é um ponto importante. É reflexo do quê? De emprego, o emprego ainda é crescente, e também por conta da importância que a saúde tomou, em especial por esse momento pós-pandemia. Quer dizer,
a gente tem uma dificuldade gigantesca de ajustar preço a custo. Uma dificuldade gigantesca porque tem concorrência no meio do caminho. Por quê? Porque a população tem limites de renda, é importante. Estamos num país de classe média baixa de renda, né? Então, na ponta tem empresas ofertando, por exemplo, cartões de desconto que dão acesso a, quer dizer, cartões com coparticipação invertida, né? Cobra um valor pequenininho, mensalidade, já banca a clínica que ele construiu, e que ele construiu uma clínica própria, e ele cobra um valor bem mais elevado na utilização, que é a coparticipação alta. Isso tudo está na frente, está como nossa concorrência no mercado. Isso tudo também nos dá um grande desafio de ajustar preço e custo. Maior presença de componente de seleção, hoje é muito claro para a gente o componente de seleção, né? E uma das coisas que eu vou colocar aqui também, e esse é um benefício talvez dessa população, na população de 60 anos ou mais, o componente de seleção ele é menos presente. Essa população ela entende a importância de ter segurança de ter plano de saúde, e eles vão sim, quer dizer, contratar, independente da sua condição de saúde, ele vai contratar se ele tiver aquela disponibilidade para tanto. Já quando a gente fala da primeira faixa etária, a gente já tem uma condição totalmente diferente. A gente já vai poder ver, por exemplo, que dentro de uma família com 2 filhos, muitas das vezes pode acontecer de o filho que tem uma determinada condição, para ele você contrata o plano, para o outro não. Porque na restrição de renda a gente tem que fazer escolhas. E a gente vai fazer aquela escolha que faz sentido para nós, mas não faz sentido para o grupo do plano de saúde, porque aí a gente acumula ali grupos de utilização muito elevada, e nos leva ao momento que a gente está hoje, inclusive, enfrentando. Então, perfis muito díspares de utilização, e importante, né, do ponto de vista que saúde suplementar como um todo, todos os operadores de plano de saúde, a gente está operando com prejuízos financeiros recorrentes, que é algo insustentável, inclusive, né? Como o regulador coloca, inclusive em momentos como esse, de prejuízo financeiro recorrente, o regulador exige ainda mais capital, ele exige ainda mais garantias, e é um momento muito difícil de você colocar garantia quando você não está nem trazendo resultado para aquele ano. Bom, já falamos que o mercado está crescente, aí eu trouxe aqui alguns dados, né? Mas, basicamente, o tipo de contratação também muito diverso, isso muda bastante no nosso dia a dia, quer dizer, os dados da agência, o painel, eu achei muito interessante, né? Eles nos trazem o reflexo, os painéis todos que a agência montou foram formidáveis, eles mostram o perfil de utilização. Porque todo mundo fala assim, planos coletivos por adesão, planos individuais estão com índices mais elevados ou menos elevados, é só ver o perfil de utilização. Os planos coletivos por adesão têm um perfil de utilização que chega a ser mais do que 2 vezes maior do que o coletivo empresarial normal. O plano individual também tem um perfil de utilização quase muito próximo de adesão muito mais elevado. Por quê? Porque é aquela condição, né? Muito provavelmente a gente está lidando aqui com seleção. As pessoas contratam para utilizar, os perfis de utilização são bem mais elevados. E o tipo de contratação influencia nisso tudo também. A quantidade abissal de procedimentos realizados, né? São quase 1,7, 1,8 bilhão de procedimentos ano, 1,1 bilhão de exames. Quer dizer, não dá para a gente falar aqui de dificuldade de acesso. A gente pode sim estar dizendo que o processo não está eficiente, ele não está trabalhando na melhor jornada, ou ele não está alcançando o melhor resultado. Mas dificuldade de acesso, a gente está falando aqui de muito procedimento, né? Quase mais de 200 bilhões de reais. E aí, quer dizer, o que a gente tem, que é para começar a discutir alguns pontos que eu trouxe de atenção. Seleção adversa, mais presente nas primeiras faixas etárias, eu já tinha colocado. Por incrível que pareça, a nossa discussão toda, inclusive já tivemos elas várias vezes com o órgão regulador. Sempre a nossa discussão foi em torno do envelhecimento, foi se hoje a regra do 1 para 6, se elas fecham, se a conta fechava. E a gente tem toda aquela preocupação no sentido que a conta não vai fechar, porque a última faixa etária também está envelhecendo. Se a população estava perto dos 60, cada vez mais ela se aproxima do 80. É uma outra pirâmide acontecendo ali. Bom, a nossa preocupação era que a conta não fechava de 1 para 6. E aí um detalhe importante, a gente, na verdade, nós somos pegos por essa novidade. Se tem uma faixa etária hoje que não se paga, é a primeira. É a primeira porque tem tudo aquilo que ela já acarreta em si, né, da incerteza, por exemplo, de um parto prematuro, de todo o acompanhamento que uma criança precisa ter, né, que a utilização é mais elevada por natureza, mas também por todas as terapias agora continuadas que começaram a chegar, cujas despesas começaram a se aproximar da casa de 2 dígitos do total da participação no total de custos da operadora. Quer dizer, essa primeira faixa etária ficou tão difícil quanto qualquer outra. Eu diria até que se a gente trabalhava muito com aquela, isso aqui, os custos eles sobem, né,
eles de fato eram um pouco mais altos na primeira faixa, e eles subiam exponencialmente. Agora a gente está caminhando para ter um U completo. Eles são muito elevados na primeira faixa, e mais altos também lá na última faixa etária, e nos traz um desafio grande, porque toda a nossa precificação foi montada para ser uma escadinha crescente, né? Então, se antes a gente falava que a população de 18 a 59 financiaria ou financiava a de 59 anos ou mais, agora ela está tendo que financiar duas faixas etárias, a primeira de 0 a 18, que não é deficitária hoje, e também acima de 59, o desafio só aumenta. Doenças raras e genéticas normalmente impactam nessa primeira faixa, elas estão mais concentradas ali. E aí eu trago aqui para vocês verem um pouquinho de frequência de utilização, para ver como é que a gente na verdade está lidando com populações muito diferentes, né? O volume de consultas, ele é maior nas primeiras faixas, ele é muito pequeno ali no meio, muito menor ali no meio, e ele aumenta consideravelmente na fase mais avançada, nas idades mais avançadas. E detalhe, então você tem que ter todas as clínicas preparadas para esse nível de demanda. Percebam que ele não faz um V ainda, né? Ele faz uma curva razoavelmente um pouco mais comportada quando a gente fala de consulta. Mas aí quando a gente fala aqui de frequência de utilização de exames, olha só, aí já mudou totalmente, aí agora tem que ter outra estrutura. Não adianta eu ser um pouquinho mais par e passo do ponto de vista de clínica, exames eles fazem uma onda, né? Então quer dizer, ali muito próximo da faixa etária também, onde as mulheres vão ter os bebês, elas vão fazer um volume maior de exames, etc. Você tem que ter uma estrutura preparada então agora para atender aquela outra população. E aí a gente chega na frequência de utilização das terapias, e aí eu tenho agora a estrutura é totalmente diferente. Agora eu preciso estar preocupado com dois focos, né? Com as primeiras faixas e as últimas. A estrutura é totalmente diferente, diversa. Então, imagina uma população de uma operadora, que é uma população que tem todas as faixas etárias, imagina você se organizar para atender uma população que tem necessidades tão diferentes, tão diversas. E aí eu chego aqui também naquele gráfico que a gente já conhecia e que na verdade só se acentua, né? Quando a gente olha para o custo, esse aqui é o custo de internação. O custo de internação na primeira faixa em R$ 736. Por quê? Porque quando a gente fala de internação na primeira faixa, né, Marco? Ele não tem algo tão anormal, né? Tão diferente quanto eu estou tendo na terapia, onde eu tenho muito volume, né? Tenho carteiras de operadoras hoje, que a gente tem notícias e que são associadas, que 3 ou 4% de toda a carteira são crianças fazendo tratamento de terapia AVA. Isso muda o perfil de curva para terapia, mas não muda para a internação. Então, a internação chega a ser 12 vezes mais caro custear a internação na última faixa etária do que na primeira. Isso aqui é o custo anual por pessoa, né? Então, a gente vai trabalhar quase com R$ 8.800 na última faixa etária, ano por pessoa. Isso aqui é média. Então, e aí, para a discussão final, o último slide que eu queria colocar, eu acho que a gente primeiro temos que comemorar, temos algo para comemorar, quer dizer, a gente tem uma estrutura privada de saúde no Brasil formidável, gigantesca, uma das maiores do mundo. Essa estrutura, inclusive, está preparada para atender o volume de pessoas muito maior do que o da saúde suplementar. Isso é um ponto importante. Do ponto de vista de estrutura física, a gente tem estrutura suficiente para atender, tirando, claro, essas demandas que vêm em ondas. Demandas que vêm em ondas você tem que gerenciar como onda, porque também se a gente construir estrutura para onda, a hora que essa onda voltar, a hora que normalizar o mar, a gente vai ter estruturas que não são utilizadas, a gente vai ter elefantes brancos. Mas tirando as ondas, a gente tem estrutura suficiente para atender a saúde suplementar e mais. Então, um ponto importante, inclusive para o sistema público, a gente está à disposição, talvez seja o caso de discutir, inclusive, parcerias aqui que poderiam ser utilizadas no sistema público. A estrutura hoje é mais do que suficiente. Por outro lado, quando a gente fala de recurso financeiro, ele é insuficiente para bancar os custos de tratamentos, porque as despesas ali, saúde, a gente sabe que o custo variável é tão maior quanto o custo fixo de criar uma rede. Então, o recurso financeiro hoje ele está curto, tanto é que a gente está fechando com prejuízos financeiros recorrentes. Necessidade de racionalizar a utilização, jornada eficiente, redução de desperdícios e de mau uso, quer dizer, sinal inclusive dessas ondas, né? Essas ondas elas vêm, elas nos mostram o quão falta faz um bom protocolo, uma boa jornada, porque no fundo a gente começa a ver utilizações desnecessárias, má utilização, e corrigir isso não é fácil, não é simples. Então, necessidade de racionalizar é importante, e aí terminar aqui com esse ponto, né? Para tratar perfis tão diversos,
a gente vai ter que cada vez mais nos especializarmos. Ainda que seja uma operadora atuando em todas essas faixas, a gente percebe cada vez mais que a gente vai ter que criar grupos, nichos, porque as demandas são diferentes, e se a gente tratar todo mundo igual, a gente não vai conseguir alcançar um bom resultado. Então, esses eram alguns pontos aqui para a gente pensar, e aí eu finalizo aqui, passo a bola. Marta, obrigado de novo. Obrigada, Marcos. Só vou pontuar aqui algumas coisas que o Marquinhos falou para a gente poder levar para o debate, né? Primeiro, a estrutura que a gente tem de assistência, né? Que ainda é uma estrutura de 1960, né? Porta aberta, de emergência, enfim, fragmentada, né? Como é que a gente dá conta dessa estrutura que foi montada para doença aguda, num cenário de doença crônica, de envelhecimento? Ele falou um pouco da diferença do idoso no plano de saúde, né, dessa menor rotatividade que a gente fala, né? Enquanto os mais jovens rodam a cada 2, 3 anos, o idoso, ele fica, ele é uma pessoa que precisa mais desse cuidado, ele roda menos, então isso influencia, né, em um monte de coisa que a gente discute. Ele mostrou aqui que a gente está muito focado em procedimento, né, uma quantidade enorme de procedimentos, mas a gente está muito longe de medir desfecho, e essa sempre vai ser minha bandeira, né? Publiquem desfechos, né? Vamos discutir desfecho. Então, mostra aqui que a gente vai ter aumento em algumas patologias, como a oncologia. Então, a oncologia nos próximos anos vai aumentar prevalência e incidência. Então, a gente vai ter aí um número cada vez maior. Ele falou de outros temas da saúde suplementar, né, como precificação, atuária, e aí, como é que a gente vai fazer? Vamos manter as mesmas tábuas? Não vamos? E trouxe um dado de internação que eu acho legal, e aí já vou passar para o setor público para a gente falar um pouquinho sobre isso. Aquele custo da internação no idoso, ele não é um custo da internação do idoso, ele é o custo da internação do óbito. Será que a gente precisava ter o custo da internação do óbito como ele é hoje? Tenho certeza absoluta. A gente está fazendo muito mais iatrogenia do que bem para essas pessoas, né? Então, para mim, ali tem um desperdício e um mal inenarrável. Pessoas de 90 anos em final de vida que podiam estar em cuidado paliativo, tendo o que a gente chama de boa morte, dentro dos hospitais, entubadas com diálise. Então, vamos pensar se é isso mesmo aí que a gente quer para o nosso envelhecimento, né? E aí, eu vou tentar fazer um pouco dessa integração. Falamos bastante de suplementar aqui. Como é que a gente integra isso tudo com o público, Cláudia? Como é que vocês estão? E aí, eu acho que a responsabilidade do público ainda é maior, né? Que vocês olham várias outras áreas, várias outras coisas para o envelhecimento. Como que a Secretaria Estadual está pensando? Bom dia, boa tarde a todos, né? Eu acho que primeiro agradecer muito aqui a iniciativa FIS por esse tema. Eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Dr. José por estar sempre na vanguarda de trazer toda e qualquer inovação no tema, que a gente tem que ter trabalhado há muitos anos, mas que a gente acaba trabalhando, mas não tem resolutividade ainda. Agradecer a você, Marta, por essa moderação aqui, para a gente poder estar integrado e questionando nosso cuidado e nosso desfecho, que eu acho que é isso que a gente ainda não aprendeu, mas vamos lá. Obrigada, Daniel, por dividir essa mesa. Obrigada, Marcos e Maurício. Eu acho que aqui a gente tem uma quantidade de informações que, primeiro, eu vou me permitir, Marta, dizer que o que eu tinha pensado em falar me trouxe um pouquinho nessa mesa um pouco de minha reminiscência, no sentido de que eu me formei em 1987, em 90 entrei para a saúde suplementar, trabalhei 20 anos numa seguradora grande no Rio de Janeiro, na Bradesco, acho que não há conflito nenhum de falar isso. Então, vivi muito a época em que a seguradora de saúde tinha um lucro imenso, um maior lucro, aí veio o ORV, a gente fazia conta diária de valor. Então, vivi um momento de muita lucratividade na saúde suplementar. Saí em 2007, porque meus horários com a saúde pública não me permitiu continuar. E aí, em 2000, eu me encanto com essa temática do envelhecimento. A minha vaga para o concurso de 2001 na Secretaria Estadual de Saúde é de geriatria. E aí eu tenho essa bandeira, essa batalha de pensar
vamos envelhecer como há 20 anos. E há 20 anos que a gente não vê resultado, tá? Eu sei o quanto eu estou aqui para me elogiar a saúde pública, estou aqui para a gente questionar e realmente ter um desafio de a gente levantar as bandeiras que a gente pensa. E aí, meu ideal, sonho de consumo, eu entrei para a vigilância sanitária, para fazer inspeção em asilos geriátricos. Conheço todos os estados do Rio de Janeiro. E o sonho de consumo era, vamos ter asilos melhores para envelhecimento, porque vai envelhecer, como já estamos mais envelhecidos, o censo mostra isso, se mostra que vamos aumentar ainda mais. E a gente não teve essa realidade bem desenhada, né? Eu acho que a gente tem aqui para levantar as bandeiras, acho que a saúde pública, ela tem que ser questionada sim, mas a gente tem que tentar imaginar como que essa longevidade vai acontecer. E um dos assuntos que eu queria colocar também como cereja aqui é que eu estou num grupo chamado FIS Longevidade, também aqui do FIS, e um tema de muito debate no sentido assim, e como vai ser o RH, o recurso humano desse momento? A gente não vai ter geriatra para essa população, como a gente não temos pediatra para hoje já. Então assim, como que vai ser a valoração de uma consulta de um geriatra daqui a 10 anos, se ele já atende durante um período muito maior, e a consulta é a mesma. Ninguém quer fazer pediatria e geriatria, porque a consulta é só a única maneira de você sobreviver como médico. Então assim, como que vai ser? Será que a gente vai conseguir ampliar os não geriatras para tentar atender também a população? Esse questionamento é uma coisa de a gente pensar. Porque será que o próprio CREMERG vai entender o quanto a gente tem que tentar que outras áreas da saúde se apropriem dessa informação para a gente poder ter pessoas capacitadas e multiprofissionalmente, porque a geriatria e a gerontologia estão juntas para enfrentar essa dificuldade que vamos ter. Eu acho que a gente tem que tentar pensar alguns desafios que eu coloquei para a gente pensar em mais, que esse censo nos trouxe por 65 mais, como já foi questionado também nesse grupo de longevidade. Nós temos 60 mais do Estatuto do Idoso, que a gente tem que pensar que não é a partir dali, é mais gente ainda que já está nessa faixa. Eu, janeiro, já me torno dessa faixa, então estou preocupada comigo mesmo. E aí, nesse coisa de conquista da geriatria, perante toda essa mudança, eu fiquei 20 anos na vigilância sanitária, trabalhando com isso, na epidemiologia também, que eu fui para a Secretaria de Vigilância em Saúde. Essa bandeira, a gente melhorou a qualidade dos asilos. O município do Rio de Janeiro tem trabalhado demais com os asilos da capital. Eu acho que a gente teve uma melhora muito qualificada, de maior investimento, de qualificação. Temos Niterói, que é um case de sucesso, de ter muito idoso lá, é a quantidade maior, acho que do estado do Rio de Janeiro, mas a gente continua trabalhando muito, correndo atrás do prejuízo. A gente tem sim, eu acho que esse desafio do RH, além disso, o cuidado paliativo, como você falou. Eu acho que até nos meus desafios a gente falar que o paliativismo tem que ser, tirar essa fachada de que o paliativismo não é para velho, né? A gente entender o que é o velho no paliativismo, que eu acho que velho que foi aprendido no meu curso de gente fala velho mesmo, que eu acho que o idoso, terceira idade, melhor idade, acho que o velho é velho. Então eu falo velho com muito orgulho de falar essa palavra, porque foi assim que eu aprendi. E aí a gente tem que pensar, cuidado paliativo, ele está ainda muito incipiente, agora está começando a aparecer. A gente já tem alguns projetos, poucos, eu acho que a gente tem que encampar isso muito mais, mas a gente teve recentemente estamos implantado um projeto em Nova Iguaçu, na HGNI, que veio do PROAD-SUS do Ministério da Saúde, tentando iniciar um cuidado paliativo, tem todas as etapas lá, mas assim, é tudo muito incipiente, é tudo muito no começo. A gente conseguir conquistar pessoas para essas áreas, eu acho que é o grande movimento, desafio, primeiro do que tudo, é conquistar pessoas que queiram trabalhar nessa área para a gente poder qualificar e ter esse desafio de interlocução. A tecnologia aumentou a expectativa de vida e o envelhecimento veio junto com a tecnologia, então o custo explodiu. A gente tem hoje em dia os 60 a mais, os 80 a mais, dos 90, que hoje em dia amigos meus geriatras têm pacientes com 100 anos de modo comum. Então esse aumento de taxa de sobrevivência mesmo, aumentou o custo de uma maneira que ninguém está conseguindo acompanhar. E eu acho que essa interlocução da saúde suplementar com a complementar, eu, enquanto servidora, enquanto pessoa, entendo que o SUS não está capacitado para perder a saúde suplementar. E até que momento a suplementar vai se tornar complementar nessa faixa que a gente consiga realmente unir os espaços, como você falou, de estrutura, para trabalhar melhor, nem que seja nessa faixa que é talvez um mote diferenciado do restante. Quer dizer, porque essa tecnologia, esse valor que está caro para toda a saúde suplementar e para o SUS, de alguma forma vai ter que ser pensado. A gente não tem como já mais viver também no Estado, por exemplo, tem um índice constitucional de 13% para gastos com a saúde. A gente não tem mais como ter esse número, porque a gente gasta mais do que 13%. E fica difícil de fechar a conta no final do ano com um indicador que a gente tem que correr atrás de ter suplementação. Então, é todo um contexto tão grandioso que eu quis
colocar no sentido assim, de preocupações também do SUS, da saúde pública, mas também enquanto pessoa, para a gente pensar como que a gente consegue trabalhar realmente envelhecimento com a tecnologia e trabalhar todos em conjunto por um único ganho. Acho que me melhorar hoje é bem mais difícil do que eu acho do que melhorar o futuro. A gente pode organizar para o futuro. Agora, hoje já temos a situação bastante complexa de encarar melhorias em alguns pontos. A gente está agora no momento da Secretaria Estadual de Saúde, falando um pouquinho agora da Secretaria Estadual, tentando já, desde que eu assumi, não a minha visão pessoal, mas já estava sendo feita uma melhoria de como centrar, qual uma linha de idoso a gente vai conseguir tentar pensar muito claro também em alta complexidade. A gente não quer invadir um momento algum primário, a gente quer apoiar, mas como que a gente pode trazer essa linha do cuidado, essa jornada do paciente para a melhoria de um desfecho, né? E aí, por acaso, a gente falando nesse desfecho que você levantou, a gente tem uma hospital de Livre Niterói, que a gente conseguiu um ambiente de ortopedia para o trauma do idoso, que ele consegue ter, claro que não são todos, mas que estejam controlados, um impacto de diminuição de internação de 10 dias de pós-operatório para 6 dias com a cirurgia em 24, 48 horas. Então, a gente tem já 2 anos desse mote acompanhado, para agora que a gente vai tentar qualificar, porque foram 2 anos de histórico para a gente poder divulgar e avaliar. Então, são iniciativas como essas, de algum impacto pontual, que a gente quer divulgar para ampliar o tempo de desfecho menor para o idoso. É porque aí você vem a família dele, você vem todo um movimento ao redor, você vem a enfermagem, que tem que ser uma enfermagem mais atenta a esse idoso. Então, não é só a gente pensar, às vezes, o custo é altíssimo, mas quem quer trabalhar com isso, eu acho que também é um ponto muito importante de pensar no RH, que não vamos ter em 2030, 2050, para apoiar e entender que é preciso uma diferença nesse sentido e a segurança do paciente. É um outro, você falou em desfecho, em qualificar, em indicador. Desde 2010, eu me envolvi muito como não uma militância, mas uma ativista da segurança do paciente. Então, por isso eu tento sempre juntar um pouco, quando eu falo em juntar o que a gente tem de desfecho, não só do idoso, mas como um todo, e investimento na segurança do paciente como temática, como política, que o Ministério da Saúde ainda não chegou a publicar uma política específica no programa, mas foi prometido agora que vai ser uma política para a gente poder também tentar ajudar esse idoso, investimentos específicos de tecnologia para risco de queda, a gente tentar algumas coisas outras de tecnologia que venham a ajudar a esse idoso a, mesmo quando estiver em casa, ter uma melhor qualidade de vida e não só que ele espere ficar um idoso com menos vida e com menos apoio e também envelhecimento saudável de trabalho, né? Isso aí é uma área que a gente não vai falar porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas eu acho que queria colocar um pouco mais de cereja também do bolo no sentido do RH e do qualidade de atendimento para a gente poder pensar um pouquinho de como qualificar essa população de profissionais, muito profissionais que queiram falar e trabalhar com idoso. Obrigada. Obrigada, Cláudia. A Cláudia trouxe, gente, pontos assim extremamente importantes. Então, RH, e aí nem falar de especialidade, né? São 2.600 geriatras no Brasil. Não daria para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nem chegar nesse ponto, né, Cláudia, mas pensar generalistas, como é que a gente capacita enfermeiros, enfim, super importante. Ela falou da velocidade dos projetos e do tempo que a gente não tem mais, né, dessa urgência. Tem uma frase que eu acho que a gente podia retomar para o debate, meninos, que é a saúde ser complementar. Eu acho que é um debate muito bacana. E a necessidade da gente se apropriar das tecnologias. Muito bom, Cláudia, a gente podia ficar aqui mesmo a tarde inteira. Mas agora, Daniel, e aí, Daniel, o que você vê aí do que a gente está discutindo? Não, Marta, agora vai ser difícil manter todo mundo atento aqui, né? Depois de todo mundo falar, seu último, mais difícil até ficar em pé, tentar ver se eu dou uma acordada aqui no pessoal para prestar atenção. Mas Marta, eu vejo essa discussão com muita preocupação. Queria agradecer ao Maurício aí, ao Marcos, os caras que eu admiro aí, são incríveis, a Cláudia também, minha amiga, mas eu queria problematizar um pouco esse assunto. Eu entrei na faculdade na década de 90, e uma das primeiras aulas que eu tive no curso de medicina foi os problemas que a gente teria com o sistema de saúde quando a população envelhecesse. Eu achava aquilo uma sandice, né? Falava, meu Deus, para que eu estou entrando aqui? O que eu estou querendo fazer da minha vida? Eu quero trabalhar para que as pessoas vivam mais e vivam melhor, não é isso?
Qual o objetivo da nossa sociedade? Para que a gente está aqui? Para que a gente possa viver mais, possa ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso objetivo em si. Não é conseguir equilibrar as contas do plano de saúde ou da secretaria. Até porque se fosse para equilibrar as contas do plano de saúde, a gente não teria mais 50 milhões de usuários que entraram esse ano. Foi 50 milhões? Foi isso, mano? 51 milhões. Então, vocês não têm uma pizza fechada de envelhecimento estanque desse jeito. Então, acho que a gente precisa problematizar isso de maneira um pouco mais profunda, de que modelo de sociedade que a gente quer ter. Eu vim aqui hoje para comemorar que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que mais aumentou a expectativa de vida. Isso é um objetivo em si. Eu vou parar e até foi um questionamento, por que a gente investe tanto em laqueadura tubária, em vasectomia, em garantir direitos a mulher poder ter filho a hora que ela quiser, se a gente tem menos 20 mil partos por ano, tem menos 20 mil partos por ano na cidade. Por que a gente continua fazendo isso? Porque é um direito da mulher, é um direito daquela pessoa escolher. Porque a gente fala de uma cidade onde a gente tinha, para cada 3 gestações, uma gestação que a pessoa não queria ter aquele filho. Porque a gente não quer ter um sistema de saúde, igual o sistema de saúde americano, que tinha uma expectativa de vida de 77 anos, e que perdeu 1 ano, que foi para 76. E que a gente tem um país subdesenvolvido, que investe quase 100 vezes menos per capita em saúde do que os Estados Unidos, e que na cidade do Rio de Janeiro tem uma expectativa de vida igual à expectativa de vida americana, gastando muito mais com o sistema de saúde. Será que é o gasto que a gente tem com o sistema de saúde? Será que é geriatra que é o nosso objetivo de ser? Não é. Então, eu acho que essa discussão de envelhecimento é uma discussão que a gente precisa ver com muita esperança. Quanto melhor é a sociedade, mais pessoas velhas a gente tem. Quanto melhor é o índice de desenvolvimento humano, mais pessoas velhas a gente tem. Quando a gente tem um índice de Gini, que é a nossa distribuição de renda entre as diferentes classes sociais, é isso que vai fazer a gente dar sustentabilidade desse sistema. É a gente diminuir a desigualdade para que as pessoas possam ajudar a contribuir, ou no sistema de saúde suplementar, ou no sistema público, que elas possam contribuir para que a gente tenha recursos para sustentar os nossos idosos. É esse o nosso objetivo. A gente está aqui para isso, é por isso que a gente está aqui. Então, o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, né, Cláudia, eu adoro falar isso, falava em todos os meus slides, o objetivo de eu estar fazendo saúde da família é para que a gente tenha maior, e a cidade do Rio seja a cidade do Brasil com a maior expectativa de vida das capitais brasileiras, e a gente está chegando lá, a gente está ultrapassando espaços para chegar lá. É claro que isso é fácil de fazer? Não, a gente tem violência, causas externas, a gente tem um sistema de saúde, e a gente tem um país que não sabe aonde colocar o seu dinheiro. A gente tem um problema no sistema privado, e aí na saúde suplementar, e no sistema público, a gente tem um problema de distribuição da nossa pizza orçamentária. A gente é um país que gasta, é o país que gasta, em média, o país que menos gasta da América Latina. A gente gasta 4,9% de tudo que a gente paga em imposto com saúde. Não tem como a gente achar que a gente vai sustentar esse sistema, seja para os idosos, ou seja para os adolescentes, ou seja para qualquer um, com esse tipo de gasto. A gente tem um problema na nossa previdência social, que é o que... E a gente escutou, na pandemia, a gente escutou falas horríveis, né, José? A gente escutou autoridades falando, deixa esses idosos morrerem, vamos economizar recursos da previdência social, maravilhoso. Escutamos falas que não são compatíveis com o modelo de sociedade que a gente quer ter. Então, a gente precisa olhar esses problemas, e o problema do envelhecimento, primeiro como uma super oportunidade da gente ter uma sociedade mais evoluída. Depois, como a capacidade de agregar conhecimento entre gerações, que eu acho que é isso que, de fato, move o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da humanidade. A capacidade da gente ter esperança de tecnologias que gerem economia, e a gente pode listar aqui uma série de tecnologias que geram economia para o sistema e que, no passado, lá quando eu estava na década de 90 na faculdade, ninguém pensava. Então, pensa em vacina do HPV,
É uma economia de longo prazo para as próximas gerações que não tem preço, que não tem tamanho, que é, às vezes, muito pouco colocada na conta. A gente tem que pensar no nosso modelo de como a gente vai viver a nossa vida e como a gente vai viver o morrer, o envelhecimento ou o fim de vida, de que maneira que a gente quer viver isso, que seja sustentável, mas que também que garanta que a gente tenha os nossos direitos preservados e que a gente possa, de fato, ter dignidade na hora do fim da vida. Então, eu queria só puxar esse assunto para um assunto de maior esperança. Eu acho que a nossa sociedade tem que se orgulhar de ter crescido a expectativa de vida. A gente tem a expectativa de vida de alguns países desenvolvidos e que tem sistemas de saúde anárquicos e que gastam muito mais do que a gente, quando a gente compara. A gente precisa ter foco de onde a gente quer colocar o nosso recurso. Não dá para a gente achar que a gente vai ter pessoas com 50 anos se aposentando, com aposentadorias milionárias, e a gente vai sustentar isso de maneira sustentável, tanto para a saúde suplementar quanto para a saúde privada. Não dá para a gente achar que a gente vai ter um índice de Gini de desigualdade desse tamanho e que a gente vai ter uma saúde suplementar estável ou que a gente vai ter um país estável. Se a gente não distribuir renda ou não conseguir que as pessoas tenham renda para sobreviver, a gente vai ter muito mais dificuldade de avançar. Então, eu queria colocar muita esperança, eu tenho muita esperança de que quanto mais idosos a gente tenha, e conforme esse percentual de idoso vai aumentando, a gente... 5 minutos ainda? Então, tá bom. Eu tenho esperança que conforme a gente vai aumentando a expectativa de vida do país, a gente também consiga aumentar a distribuição de renda, a gente também consiga aumentar a renda per capita, que a gente consiga desenvolver tecnologias que tornem o nosso sistema mais economicamente equilibrado, que ele funcione, que a gente possa ter um outro processo educativo de profissionais de saúde que pensem de fato no que de fato faz diferença, que de fato é economicamente adequado para que a gente cuide de um paciente. Então, acho que as nossas soluções, elas não passam pelo entristecimento ou pela preocupação do problema do envelhecimento. Eu acho que a gente tem que passar pela comemoração do envelhecimento da nossa população. Eu acho que a gente tem que passar como distribuiremos nossos recursos, que são mal distribuídos hoje, para que a gente possa se orgulhar de ter uma população cada vez mais velha. Estive agora no Congresso Mundial de Hospitais em Lisboa. É impressionante o orgulho que os portugueses têm de terem uma população com uma das maiores expectativas de vida da Europa, de terem uma das menores mortalidades infantis da Europa. Esse orgulho que eles têm e que eles valorizam é algo que a gente precisa ter e precisa valorizar. Então, acho que a gente tem um desafio imenso de transformar algo que, ao longo de muitos anos, a gente vem trazendo como um problema e pensar, a gente tem um maior potencial, que é uma nova geração de pessoas mais velhas, mais experientes que estão vindo aqui. Quem aqui tem mais de 60 anos? Levanta a mão aí, por favor. A gente vê que quase todos que levantaram a mão estão aí no mercado trabalhando, fazendo e promovendo o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, acho que a gente tem uma experiência muito positiva de outros países da Europa, como eles lidaram com a situação, que com o estado de bem-estar social, com uma distribuição dos seus impostos de maneira adequada, e que a gente pode utilizar na nossa sociedade, e que a gente precisa olhar os exemplos de onde não deu certo, e onde o mundo errou, para que a gente não repita e não copie esse mesmo modelo. Se a gente olhar o que está acontecendo com os americanos agora, é um modelo insustentável, e se a ANS não se mexer, e obviamente as operadoras também estão se mexendo, a gente vai montar um modelo insustentável. Essa discussão, ela tem que ser muito mais abrangente de qual modelo de sociedade que a gente está aqui para construir. Então, eu vejo com muita esperança, Cláudia, queria compartilhar com o Maurício, aí, com o Marcos, com a Cláudia, de que eu acho que todas as preocupações são pertinentes, mas eu acho que a gente precisa transformar um problema numa oportunidade. E é uma oportunidade incrível
ter pessoas mais velhas convivendo com pessoas mais jovens, ter uma transição geracional organizada e estruturada, e aí isso certamente vai promover que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igual e mais avançada. Obrigada, Daniel. Bom, Daniel falou aí de uma preocupação que é real, né? A gente está vendo a nossa expectativa de vida aumentar e os Estados Unidos vendo a expectativa de vida baixar por obesidade, gente. É triste demais, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai pelo mesmo caminho, né? Essa convivência que a gente tem entre ter doenças agudas, doenças crônicas e causas externas, isso também é uma realidade que é muito nossa, né? Os países que envelheceram, eles não conviveram com isso. E eu vou pegar a palavra aí do Daniel para encerrar aqui. A gente já perdeu todo o nosso tempo, a gente esgotou tudo, mas eu vou abrir para uma pergunta. Eu acho que a gente pode abrir essa sessão, né, Josier? Uma única pergunta. Mas vou pegar a última palavra dele, que é orgulho, né? A gente tende a sempre olhar como um problema o que eu chamo de conquista e ele chamou de orgulho, o nosso potencial e o nosso envelhecimento. A gente chegou aqui por algum motivo, né? E a gente tem muito a fazer ainda para que isso seja com qualidade. Eu acho que isso é o mais importante. Uma única pergunta, gente. Alguém tem? Ele levantou a mão primeiro, desculpa. Ele já estava preparado. Eu por acaso ganhei aqui uma coisa de speaker, mas nem apareceu o meu nome. Eu tenho orgulho de estar aqui com esse presidente da Associação Comercial, que realmente é uma revolução, entendeu? É uma revolução não só para a saúde, mas ele tem 25 conselhos temáticos. Se esses conselhos forem transversais, nós vamos poder revolucionar muito, muito, muito. E a revolução do Rio de Janeiro é por uma coisa que o Dudu sempre fala: a coisa melhor desse país é ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E uma série de coisas que você consegue aqui é porque você tem Copacabana, Ipanema, está no meio de um lugar maravilhoso que é o Rio de Janeiro, que não é à toa que foi a capital do Império e de tudo mais. E agora o desafio aqui, eu não quero fazer pergunta nenhuma, eu já conversei com o Josier, nós vamos fazer o seguinte: essa Fix Week, ela não pode ser uma semana, nós temos que fazer aqui uma exposição internacional permanente nos vários locais que estão ociosos no Rio de Janeiro, para fazer uma exposição permanente de vários países, com vários estantes, para fazer isso que o Sorais falou aí, para permitir que a gente faça uma discussão, para ver os modelos que deram errado, os modelos que dão certo. A educação aqui no térreo, tem 2 grupos de educação que a gente tem que acelerar a educação para a saúde, acelerar a educação. As crianças com 10 anos, com 15 anos, elas podem saber o que o médico vai se formar só com 22, 23. Só um exemplo, na UFRJ, eu sou do Centro de Ciência da Saúde da UFRJ, a decana uma vez fez os médicos pressionando por especialidade. Aí todo mundo queria 10 cursos de ortopedia, 10 cursos de coisa, solução. O médico ia se formar com 22 anos de faculdade de medicina, o que é um absurdo. Então, eu acho que tem grandes revoluções e a interface multidisciplinar que o Josi está produzindo aqui, que vocês todos, e é justamente com as inteligências cooperativas, que é a representação melhor de todo esse seminário, inteligência cooperativa, todo mundo cooperando, a gente faz a diferença, com certeza. Meus parabéns a todos. Muito obrigado por ter sido rápido. Obrigada. Bom, gente, então a gente encerra aí com a sugestão, Josier, de você trazer exemplos do mundo inteiro para a gente poder estudar aqui no Brasil. Ficou a dica. Obrigada, gente. Obrigado.